Bom, começando aqui nosso estudo. Então, recordando aqui onde nós paramos, no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 15, médiuns, escreventes ou psicógrafos. Lembrando que quando ele vai falar da mediunidade de psicografia, vale também para psicofonia, que é você falar, ser instrumento dos espíritos para falar, né? E normalmente as mediunidades que envolvem essa ligação com o espírito. Então a gente vai ver isso melhor. Então a gente parou nos semimecânicos. Começa lendo, aí a gente vai passando um por um, a gente vai... Ele mesmo. Pode. No médio puramente mecânico, o movimento da mão independe da vontade. No médio intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médio semimecânico participa de ambos esses gêneros. Sente que à sua mão uma impulsão é dada, malgrado seu, mas, ao mesmo tempo, tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. No primeiro, o pensamento vem depois do ato da escrita. No segundo, precede-se o. No terceiro, acompanha-o. Esses últimos médios são os mais numerosos. Então, vamos lá. A gente sabe que o Chico Xavier, por exemplo, ele tinha todas as mediunidades, né, todas as formas. Mas o mais comum são os semimecânicos. Por quê? No mecânico, então ele resume bem aqui, ó, no mecânico, o pensamento vem do médium, vem depois da escrita, por isso que ele não sabe o que está escrevendo. Ele não está pensando naquilo. Então, às vezes ele só vai ver o que escreveu depois que escreveu tudo, que os mecânicos são mais raros, né? Então, o pensamento vem depois. No médium intuitivo, que foi o segundo que a gente leu semana passada, o pensamento do médium precede a escrita, quer dizer, vem antes da escrita. Então, ele liga com o espírito, ele entende o que o espírito está falando, ele às vezes não ouve, mas ele tem aquela intuição, a própria palavra, intuição do que ele está falando sobre o assunto. Ele falou também na outra vez que esse médium intuitivo, ele muitas vezes o que ele escuta ou aquele pensamento que vem até ele não é um pensamento que ele está acostumado a ter no dia a dia, né? E até mesmo fora às vezes do conhecimento que ele tem, fora o conhecimento que ele tem nessa vida, que a gente frisou bem, né? Tanto é que no final aqui ele fala que o seguinte, ó, este fato para transmitir o pensamento precisa compreendê-lo, apropriar-se dele, porque ele é como se fosse um intérprete, né? Para traduzi-lo fielmente. Esse pensamento não é seu, lhe atravessa o cérebro. Então, ele precisa ter alguma base para ele poder traduzir. Quanto melhor ele for como intérprete, vamos supor, é só a gente pensar na pessoa que realmente é intérprete. Se a pessoa que está sendo intérprete, vamos supor que ele vai traduzir do inglês para o português, mas ele não sabe do assunto, ele vai ter dificuldade, vai ter termo que ele não conhece, né? Formas de expressar que ele às vezes não conhece. Agora imagina que a pessoa que está sendo intérprete seja da área daquela pessoa que está falando. Ele vai conseguir fluir bem mais o que ele está querendo dizer. Então, por isso que mesmo o médium intuitivo, ele recebendo aquele pensamento, e às vezes é um pensamento que está fora do conhecimento dele, se ele tiver alguma base, vai ajudar. Por isso que é importante estudar, né? Deixa eu te perguntar, o médium, ele pode receber uma mensagem de outra língua? Pode. Inclusive chama xenoglossia. Porque o que acontece? Esse espírito, ele normalmente, numa reunião de desobsessão, quando isso acontece, a pessoa que vai, o esclarecedor, que vai conversar com o espírito, ele já pede para ele falar na língua nativa. Porque o que acontece? O médium, ele vem o pensamento até ele, e se o médium tiver dentro dele aquela língua e for um espírito de outro país, ele já pode transmitir naquela língua mesmo.
Só que se o esclarecedor pede para o espírito falar na língua, o que que acontece? Normalmente ele vai pensar e aí o médium já vai conseguir atuar junto para já vir na língua natural. Até porque o espírito, como ele já está desencarnado, já tem outras faculdades, ele já sabe várias línguas. Por quê? Porque a gente já viveu em todos os países, então a gente já tem conhecimento de todas as línguas. Então, se o médium tiver esse conhecimento, é mais fácil. Se o médium, nessa vida, né, se ele não tiver, mesmo assim pode acontecer. Não vai ficar perfeito, mas pode acontecer. É muito comum até isso acontecer, esse fenômeno. Chama xenoglossia. Normalmente, esse fenômeno acontece quando aquele médium está iniciando. Então ele vai falar, ele vai dar vazão para o espírito e ele não vai nem filtrar. Então ele vai sair do jeito que foi. E aí vai na língua estrangeira. É interessante isso. É interessante porque no começo era uma forma de comprovar que aquela mediunidade era verdadeira. Por quê? Vamos supor, a pessoa às vezes a pessoa não sabia nem ler e escrever, né? De repente ela fala em outra língua. Isso era muito comum na codificação. Essas comunicações acontecerem com uma forma muito forte de provar. Por quê? O médium não tinha, nessa vida ele não tinha estudo nenhum. De repente ele começa a falar em outra língua, dá uma veracidade muito forte, né, para a comunicação. Então, os médiuns semimecânicos, o pensamento acompanha a escrita. Então, ele está escrevendo e está sabendo o que está escrevendo. É o meio termo, né? Ele escreve e, ao mesmo tempo, está sabendo o que está escrevendo. Qualquer coisa que vocês tiverem aí, qualquer dúvida, a gente para e tenta voltar, mais tranquilo, né? Então, vamos lá. Médiuns inspirados. Todo aquele que, tanto no estado normal como no de êxtase, recebe pelo pensamento comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas, pode ser incluído na categoria dos médiuns inspirados. Estes, como se vê, formam uma variedade da mediunidade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma força oculta é aí muito menos sensível, por isso que, ao inspirado, ainda é mais difícil distinguir o pensamento próprio do que lhe é sugerido. A espontaneidade é o que, sobretudo, caracteriza o pensamento deste último gênero. A inspiração nos vem dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal. Porém, procede principalmente dos que querem o nosso bem e cujos conselhos, muito a miúde, cometemos o erro de não seguir. Ela se aplica em todas as circunstâncias da vida, as resoluções que devamos tomar. Sob esse aspecto, pode-se dizer que todos são médiuns, porquanto não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares, a se esforçarem por sugerir aos protegidos salutares ideias. Então, olha só que interessante. O médium inspirado, ele é uma derivação, né? É um tipo de mediunidade intuitiva. Por quê? O funcionamento é o mesmo, só que é tão mais sutil que fica até difícil de discernir o pensamento, porque no intuitivo, assim, o intuitivo mais forte, vamos dizer assim, ele consegue perceber com mais clareza aquela ideia que é totalmente diferente da ideia que ele tem. Então, normalmente, o médium que psicografa, que é inspirado, se ele tiver um desenvolvimento bom, ele pode chegar a ser médium intuitivo. Por quê? Porque vai aprendendo a conectar, a lidar com as diferentes ideias. Só que também tem relação, porque a mediunidade, a gente sabe que a mediunidade ela é uma coisa física. Então, por exemplo, a gente já nasce com aquele médium que todos somos médios, né? O que diferencia é o grau de desenvolvimento do órgão físico, que é a epífise. Então, aqueles que têm uma epífise mais desenvolvida, ele produz mais fluido, então ele tem uma mediunidade mais sensível. Ele é aquela mediunidade mais aflorada, entendeu? Então,
aquele que é psicógrafo e já tem uma mediunidade mais aflorada, ele já vai conseguir naturalmente ver com mais clareza a comunicação, porque ele já tem uma conexão muito forte, né? Agora, tem médiums que não tem tanto desenvolvimento desse orgânico dessa forma, então tem menos fluidos. Aí ele, às vezes, é da categoria de médium inspirado, ele tem que se esforçar mais para conseguir identificar. Então, que é porque a gente entendeu o seguinte: normalmente a gente pensa assim, nossa, aquela pessoa tem uma mediunidade maravilhosa. A gente acha que ela é uma santa, que ela é uma pessoa perfeita, maravilhosa, e não é. É totalmente separado uma coisa da outra. A pessoa pode ser extremamente imperfeita e ter uma mediunidade maravilhosa, porque a mediunidade é algo que Deus permite que se tenha, como se fosse um dom, assim, uma oportunidade que Deus dá, porque aí aquele epífise desenvolve mais e fica a mediunidade mais aflorada. Então, é uma possibilidade que Deus dá para o nosso melhoramento. Por isso que ser médium não é garantia de ser um espírito elevado. Pelo contrário, né? A gente já vi falar sobre isso também. A pessoa que pede para ser médium aflorado, normalmente é aquela pessoa que está muito atrasada, que está com muita dificuldade, ela pede essa oportunidade para poder acelerar o desenvolvimento dela. Por isso que a gente vê tantos médiums desequilibrados. Então, os médiums que têm uma mediunidade fantástica e são muito evoluídos são os missionários. A maioria dos médiums aflorados são médiums endividados que pediram essa oportunidade de nascer com a mediunidade aflorada. Agora, quando a gente tem essa mediunidade aflorada e desenvolve moralmente e utiliza a mediunidade para o bem, aí a gente tem a companhia dos bons espíritos e a nossa mediunidade melhora e a companhia dos bons espíritos vai fazer melhores comunicações mais produtivas, comunicações que vão ajudar mais pessoas. Agora, se a gente utiliza a mediunidade para o mal, cobra pela mediunidade, ou tem maus pensamentos, más intenções, a gente vai ter a companhia de espíritos trevosos, espíritos imperfeitos. Então, tem como ter muita mediunidade e utilizar para o mal, porque é uma coisa orgânica. Só que aquela pessoa que fica, por exemplo, utilizando a mediunidade para cobrar, por exemplo, para ganhar dinheiro, depois, a gente vai ver isso mais para frente. Depois de um tempo, a espiritualidade pode cortar, os espíritos podem afastar, embora pode cortar a mediunidade dela, porque ela utilizou mal a mediunidade, entendeu? Então, por isso que fala, eu queria desenvolver a mediunidade. Para desenvolver a mediunidade, porque como que essa mediunidade desenvolve? Sendo aflorada ou não? Ela desenvolve quando a gente começa a estudar e começa a evoluir moralmente, porque aí sublima a mediunidade. Porque o que é a mediunidade sublime? É aquela que a gente é instrumento dos bons espíritos, né? E tem uma utilidade para essa mediunidade. Agora, tem um caso que não tem problema a pessoa ser médium de um espírito necessitado. É o caso da desobsessão. Mas, nesse caso, ele é um caso controlado. Os benfeitores escolhem a entidade, ligam aquele médium. Então, o médium está fazendo uma caridade de permitir que a mediunidade, o instrumento dele seja utilizado para aquele irmãozinho ser auxiliado. É o único caso que o médium deve deixar fluir e a comunicação acontecer, né, para esses casos de desobsessão. Agora, quando a gente evolui a mediunidade, os desequilíbrios que a gente tem no dia a dia, né, as dificuldades que a gente tem, né, claro que a gente vai ter que sempre orar e vigiar, né, isso é todos nós, mas à medida que a gente mantém a disciplina no trabalho, que a gente começa a usar a mediunidade para o bem, tudo ao redor começa a equilibrar, naturalmente. Então, é importante porque às vezes a gente tem essa dúvida de como que começa a mediunidade, né? Como que ela surge. Então a gente tem que saber exatamente que a mediunidade é algo orgânico, mas a sublimação dele é no desenvolvimento moral. Mas aí, por exemplo, se eu desenvolver a minha mediunidade, a minha epífise, ela aumenta
Não, A ela, parte orgânica não muda. assim, o que pode fazer aumentar e diminuir, às vezes, é a nível temporário de tratamento. Então, por exemplo, a pessoa ela não está trabalhando e ela está com a mediunidade aflorada naturalmente e ela está muito desequilibrada. Os espíritos podem atuar momentaneamente para dar um bloqueio até a pessoa se equilibrar para ela poder trabalhar, entendeu? O caso da pessoa que cobra pode cortar aquela mediunidade e não ter mais espíritos que se aproximem daquela pessoa, né? Então, mas normalmente a nossa epífise ela vai crescer, desenvolver até os 21 anos e ela vai ter um padrão ali, né? Claro que aquela pessoa que não tem ela tão desenvolvida, que não é um médium aflorado, ele pode, pelo treino, pode se esforçar para conseguir desenvolver de alguma forma, mas tem um limite. Ele não vai conseguir ser, vamos falar, ele conhece um médium que é aflorado e é um médium de efeito físico, né, que tem materialização, as coisas assim. Se o médium ele não tiver o desenvolvimento orgânico para isso, ele pode treinar o que for e não consegue fazer isso. Porque tem esse limite do desenvolvimento natural orgânico, né? Mas pode ser que alguém nunca tenha, como é que eu vou falar? Manifestado, nunca tenha visto uma aparição, escutado nada e começa a estudar e do nada começa a sentir tudo de uma vez. Sim, isso pode acontecer, mas aí é o caso que a mediunidade daquela pessoa estava em suspensão, estava ali preparando para o momento certo. Normalmente o que acontece é que é o seguinte: a gente faz o compromisso, né, antes de reencarnar. Então, se a gente começar a atrasar demais esse nosso compromisso, ou às vezes trilhar um caminho para o mal, o desequilíbrio, essa mediunidade vai começar a manifestar em forma de desequilíbrio. Então, às vezes, uma epilepsia, às vezes uma loucura, uma crise, alguma coisa vai acontecer que aquilo ali vai manifestar. Entendeu? Por quê? Porque tinha um período para ela começar e ela estava deixando levar, estava priorizando outras coisas, e normalmente isso acontece mesmo, e aí vai deixando, na hora que vê, chega num ponto que não consegue mais, né? Ou vai e desenvolve e dedica, prioriza esse lado espiritual, ou vai ficar nessa luta, né? Nesse desequilíbrio. Se a pessoa começa no tempo certo, que é o caso que você falou, começa no tempo certo, começa a estudar, começa a fazer trabalho de assistência fraterna, né? de auxílio ao próximo, começa a dar passe, começa a realmente dedicar para o desenvolvimento espiritual. Aí ela naturalmente desenvolve. Por exemplo, a Andressa, que vem aqui, né? Ela não sabia qual era a mediunidade dela, ela já tinha tido umas crises, umas coisinhas ou outra, mas tranquilo. Aí ela começou, aí ela falou, mas como que eu vou desenvolver, como que eu vou saber? Eu falei assim, olha, trabalha. Porque a própria espiritualidade, ela vai mexendo ali, ajudando a nossa mente, ela vai ajudando no desenvolvimento. Então, naturalmente, a gente encontra, foi o caso dela, ela encontrou a incorporação, né, psicofonia, naturalmente. Ela foi participando dos estudos, ela foi participando do passe, trabalhos fraternos, porque quando a gente se propõe a fazer isso, os benfeitores já começam a admirar a nossa vontade. Então a gente já começa a adquirir as boas companhias. E aí eles começam a ajudar a gente a desenvolver naturalmente. Então por isso que sempre que a gente fala que é importante que as obras falam para nós. Quem quer desenvolver, né, ou equilibrar a mediunidade, são duas coisas: trabalho, estudo e dedicação, né? Então, é isso. É uma coisa assim natural. Natural. Porque quando a gente faz trabalho, estudo e dedicação, esse trabalho que a gente está dizendo é o trabalho a nível espiritual, né? Por exemplo, uma sopa, uma visita fraterna aos doentes, uma peregrinação,
trabalho de campanha do quilo, né, de entrega de cestas, qualquer trabalho fraterno, né, o evangelho, dar passe também. Então, isso é serviço, trabalho. Então, quando a gente começa a trabalhar e a estudar, a gente naturalmente, com essa nossa dedicação, tem a companhia dos benfeitores, amigos, começam a ajudar, a gente fica empolgado, a gente fica disposto, né, a fazer. É claro que os problemas não vão diminuir ou resolver, porque muita gente pensa assim, eu vou começar a fazer, meus problemas vão resolver e eu não vou ter mais problema. Não é. Os problemas continuam, às vezes os problemas podem até intensificar, mas faz parte do teste para ver o nosso grau de dedicação e de disciplina, para poder continuar, né? Então, aí a gente, mesmo assim, a gente continua, né? Mesmo com todas as dificuldades, a gente continua, aí eles começam a ter aquela confiança e a dar uma, por quê? Ajuda-te, o céu te ajudará, né? Então, como é que eles vão ajudar a gente se a gente não produz alguma coisa, não faz alguma coisa? Então, a gente começa a fazer, naturalmente, a gente fazendo, a gente já vai desenvolver moralmente, porque quando a gente trabalha com boa vontade, a gente está se propondo a melhorar moralmente, e aí com o desenvolvimento moral, essas energias se equilibram, se harmonizam, aí naturalmente a mediunidade desenvolve. Então, são etapas. São etapas que a gente vai naturalmente... Não pode queimar etapas. Não, porque por exemplo... a pessoa às vezes chega assim, ansiosa, né? Quero desenvolver, como é que a minha mediunidade é... A pior, vamos dizer assim, a pior coisa é que a pessoa chegar numa casa e colocar ela num trabalho mediúnico. Por quê? Quando a gente entra num trabalho mediúnico sem preparação, a gente é joguete de qualquer espírito. A gente não tem preparação, a gente está desequilibrado. Antes de eu começar a estudar bem a fim, eu frequentava o centro. Um dia eu fui, eles me chamaram, falaram, não fica com medo, mas em volta de você tem várias entidades, de rosto feio e tal. Em volta de todos nós, né? Sim, mas eu meio que travei, eu assustei, dormia mal, meio assim. Porque a gente não entende, de repente fala isso, né? Tem que tomar muito cuidado com a que... estava florando, por isso que estava acontecendo certas coisas. E só com o tempo que foi diminuído receio, um pouco de medo, porque falaram bem supetão, sincero demais. Por exemplo, quando a pessoa desencarna, dependendo do nível de discernimento, de conhecimento que ela tem, não pode chegar para ela e falar assim, você desencarnou. A pessoa desmaia, tem um choque, né? Tem que ter muito cuidado com o que vai falar, porque depende muito. Jesus fazia muito isso, né? Ele sabia falar exatamente, quer dizer, Jesus sabia falar da forma mais perfeita, porque ele falava exatamente no grau que a pessoa tinha condição de... A luz, quando é muito forte, cega. Então, para a gente começar a trabalhar, a gente primeiro tem que estudar e entender, no caso da mediunidade. Qualquer outro trabalho a gente pode começar normalmente. Igual a gente sempre fala, dar passe, sopa, porque o passe é doação de energia, entendeu? Você desejar o bem daquela pessoa e os espíritos, você dar passe não quer dizer que você está sendo um médium passista, entendeu? Dar passe é só você ser um instrumento para a pessoa receber a energia e tem que ter só boa vontade, entendeu? Você tem aquela boa vontade de ajudar, aí as energias passam por você. Então é tranquilo nesse caso, do passe. Fazer sopa, entrega de cesta, qualquer trabalho, a pessoa pode começar no dia seguinte, não tem problema nenhum. Agora, a mediunidade, qualquer trabalho mediúnico, a pessoa precisa conhecer, estudar, precisa ter o conhecimento do livro dos espíritos, o básico, precisa conhecer o livro dos médiuns, para ela poder entender como funciona. Como é que você vai ser um instrumento sem entender como funciona? Aí o que acontece? Quando acontece assim, a pessoa piora mais, entendeu? A pessoa não tem conhecimento nenhum, ela de repente fala, não, você precisa ir na desobsessão ali. Aí a pessoa vê aquilo ali... Tudo com o espiritismo, tudo, só voltar ao espiritismo, tá correndo isso. Você começa a ficar paranoico, né? Assim, você começa a ficar, nossa, aquela comunicação foi pra mim. Aqui, fora que quando a gente fica
preocupado, né, achando que então a gente fica tudo assim, por quê? É o medo. Quando a gente não sabe, a gente tem medo. Então, o que o Chico falava? Quem tem medo não pode trabalhar a mediunidade. Porque o medo, ela atrai as más companhias. O medo, ela diminui a nossa vibração. Então, duas coisas. Tem que ter o estudo e não pode ter medo. Tem que livrar do medo, ficar tranquilo. Porque quando você começa a estudar, naturalmente você vai se livrando do medo. Por quê? Você começa a entender, você vai vendo que não é nada de... Porque os filmes atrapalham muito, né? Os filmes colocam aquele negócio de terror, sobrenatural, não sei o quê. E é tudo muito natural, são irmãos, são seres que estão desencarnados, mas são seres que estão tentando melhorar, os seres que ainda estão ainda dormindo, que estão ainda com pensamento fixo no mal, mas são pessoas comuns, que não tem o corpo, mas tem um corpo espiritual. Quer dizer, está numa outra dimensão, só que a gente não vê. Então, quando a gente começa a entender isso, que na verdade o que faz com que nós tenhamos uma boa conexão é a nossa mente, é o que a gente pensa, né? É o que a gente vibra, e aí, consequentemente, o que a gente faz. Então, esse nosso campo mental é que é o importante. Se a gente tem fé em Deus, né, otimismo, tolerância, paciência, se a gente tem essas virtudes, ou se a gente alimenta essas virtudes, desenvolve essas virtudes, a gente fica bem. É aquele negócio, a gente pode estar no melhor dos ambientes, a gente pode estar numa praia, numa montanha, num lugar magnífico. Se a gente tiver com pensamento, pensando em uma coisa ruim, ou pensando em outra coisa, aquilo ali pra gente não é nada, a gente não aproveita nada. Então, o que vale é o pensamento. Por isso que o estudo mediúnico faz com que a gente tenha essa compreensão e comece a vigiar mais os nossos pensamentos, perder o medo, entender como funciona. Aí a gente consegue ser um bom instrumento. A gente parou no 6, né? Não é isso? Isso. Se todos estivessem bem compenetrados dessa verdade, ninguém deixaria de recorrer com frequência à inspiração do seu anjo de guarda, nos momentos em que não se sabe o que dizer ou fazer. Que cada um, pois, o invoque com fervor e confiança, em caso de necessidade, e muito frequentemente se admirará das ideias que lhe surgem encanto. Quer se trate de uma resolução a tomar, quer de alguma coisa a compor. Se nenhuma ideia surge, é que é preciso esperar. A prova de que a ideia que sobrevém é estranha à pessoa de quem se trate está em que, se tal ideia lhe existira na mente, essa pessoa seria senhora de, a qualquer momento, utilizá-la e não haveria razão para que ela se não manifestasse à vontade. Quem não é cego, nada mais precisa fazer do que abrir os olhos, para ver quando quiser. Do mesmo modo, aquele que possui ideias próprias tem-nas sempre à disposição. Se elas não lhes vêm quando quer, é que está obrigado a buscá-las, algures que não no seu íntimo. Também se podem incluir nesta categoria as pessoas que, sem serem dotadas de inteligência fora do comum e sem saírem do estado normal, têm relâmpagos de uma lucidez intelectual que lhes dá momentaneamente desabitual facilidade de concepção e de elocução, e, em certos casos, o pressentimento de coisas futuras. Nesses momentos, que com acerto se chamam de inspiração, as ideias abundam, sob um impulso involuntário e quase febril. Parece que uma inteligência superior nos vem ajudar e que o nosso espírito se desembaraçou de um fardo. Bom, então,
quando a gente fala de médium intuitivo, a intuição é uma coisa mais direta, né? Uma coisa mais assim que a gente percebe aquela ideia nitidamente de fora, né? Que ela vem de uma forma bem direta, né? A inspiração é de uma forma mais indireta, né? Que a gente tem até a impressão que é nossa ideia, né? Então, por exemplo, a gente fala assim, nossa, a gente foi assistir um show e tinha um músico lá que naquele dia ele estava assim, diferenciado. Falei, nossa, ele estava inspirado. E é exatamente isso, né? Tem aquela inspiração, aquelas ideias novas, aquele auxílio espiritual, né? E aí a pessoa consegue alavancar, né? Ser um pouco, melhorar aquela atitude que ela está fazendo, aquela ação, ela fica melhor do que o normal dela, né? Então isso é muito comum. Todos nós, como todos somos médiuns, todos nós somos inspirados a todo momento. Nosso anjo guardião nos inspira, né? Dependendo da nossa conexão, se a nossa vibração estiver, né, bem para baixo, a gente vai ter inspirações ruins, inspirações de espíritos mais atrasados. Então, é interessante porque é espontâneo, né? Tem pessoas que, de repente, tá conversando com ela e ela fala algumas coisas inspiradas, né? Fala algumas coisas assim, diferentes. Então, a gente, de fora, às vezes dá para perceber melhor do que a própria pessoa, né? Mas por quê? Como nós todos somos médiuns, a gente está o tempo todo comunicando. A gente está o tempo todo influenciando e sendo influenciado. E a gente está sendo instrumento a todo momento também. Porque se a gente está sempre conectando aos pensamentos, a gente está fluindo as ideias, né? Agora, é claro que quando a gente tem o controle, e é importante a gente ter o controle, né? Por quê? Porque se vem uma inspiração ruim, é para a gente não deixar, ignorar, né? Então, para a gente selecionar as ideias, né? Às vezes a gente não consegue discernir o que é nosso e o que não é, mas a gente selecionar para a gente deixar fluir ideias boas, né? Ideias que vão ser úteis. Agora, normalmente quando é uma inspiração, é aquela ideia que normalmente a gente não teria numa situação comum. É aquela ideia diferente. De repente dá aquele estalo e a gente tem uma ideia, vamos dizer assim, genial, uma ideia diferente daquela do nosso padrão que a gente sabe. Então, quando a gente vê uma coisa assim muito diferente, a gente sabe que é uma inspiração. Inspiração é o auxílio de uma ideia, de um espírito, a inspiração, sim, que a gente fala positiva, né? Porque a inspiração de um espírito infeliz, a gente não pode nem chamar de inspiração, né? É influência, né? Então não é nem inspiração. Agora, inspiração é aquela coisa que vem do alto, um espírito derrama sobre nós uma ideia elevada, diferente, e a gente acaba, dependendo da nossa condição do momento, a gente absorve e consegue, né? Então... É tipo contagiante. Se a pessoa está inspirada, ela vai inspirar as pessoas por bem. Também, porque ela vai mostrar aquela ideia. Às vezes a inspiração não vem nem a ponto de você transmitir uma ideia para alguém, uma fala para alguém. Por exemplo, a gente tem isso, acho que no Evangelho tem esse ensinamento. Você está ali num deserto, e aí você está doido procurando água. E aí você chega a desistir, nossa, não achei, eu vou morrer aqui mesmo, vou cair aqui e morrer. De repente vem uma ideia que, anda mais, uma ideia assim, parece que é sua mesmo, anda mais um pouquinho e mais à direita, assim, uns 500 metros que você vai achar. Aí, se for uma pessoa que não tem essa consciência, não acredita em nada disso, vai chegar lá e vai falar assim, nossa, a sorte me salvou, tive uma ideia maravilhosa. Ele vai achar que foi ideia dele. Se for uma pessoa que sabe, ele vai agradecer, falar assim, obrigado, benfeitores amigos, obrigado Deus por essa inspiração, por eu ter encontrado esse oásis, por ter encontrado a água que eu precisava. E é assim que eles nos ajudam. Por que vem de uma forma oculta, uma força oculta? Porque vem de uma forma
que não fere o nosso livre-arbítrio, porque a gente tem livre-arbítrio, a gente tem escolha. Então vem com uma sugestão, vem com uma ideia que não é uma ideia forçada, ó, você tem que fazer isso. Vem como o que é inspiração? É isso, vem com uma ideia, uma sugestão para você fazer. Então, aí olha como é que eles são tão perfeitos, porque eles conseguem ajudar de uma forma oculta, né? Porque a caridade, a maior caridade é oculta, né? Aquela que você faz sem aparecer, né? Então eles fazem de forma oculta e a pessoa ainda pensa que foi ela mesma que teve, né? Aquela ajuda. Então não está ferindo o livre-arbítrio da pessoa. Então é uma força oculta, né? Que vem para ajudar mesmo. A gente é auxiliado pelos espíritos mais evoluídos e a gente ajuda também as pessoas que estão num degrau abaixo da gente. O seu próprio pensamento nosso, se a gente tiver bons pensamentos elevados, a própria influência mental nossa já influencia quem está ao nosso redor, que às vezes está numa condição menor do que a nossa. Então por isso que é tão importante a gente estar buscando os bons pensamentos, as boas vibrações. Os grandes cientistas, eles foram inspirados, por exemplo, Thomas Edison, isso tudo foi inspirado porque a gente é uma cópia imperfeita, né? Então tudo vem como inspiração. Assim, esses espíritos tinham um conhecimento, só que como eles estão encarnados, como é que ele vai conseguir exteriorizar tudo aquilo, né, que eles sabem? E além disso, eles têm o auxílio dos benfeitores, né? Então, assim, tem já as ideias próprias, porque se não tivesse condição nenhuma, seria quase impossível, né? Então, já tem uma certa, vamos dizer assim, inteligência, uma certa elevação intelectual, e aí fica com o canal aberto para receber as inspirações. Mas nos livros falam mesmo que as grandes descobertas foram inspirações, inclusive se reúne à noite, né? Aí o espírito liberta, aí vem um espírito elevado, ensina para ele, mostra para ele, aí ele acorda, não lembra exatamente o ensino, mas, nossa, tive uma ideia. Esse tive uma ideia foi aquele, vamos dizer assim, aquele brainstorm, aquela reunião de 5 horas de duração, eles ali, vamos filho, aqui. E aí fala, nossa, tá bom, vou ver se eu lembro isso. Aí ele acorda, aí, nossa, peraí que eu vou anotar isso aqui. Anota isso aqui. Então, quer dizer, as maiores invenções foram grandes inspirações de gênios para poder aquela pessoa trazer aquele conhecimento. É claro que antes de reencarnar, ele tem toda aquela preparação, né? Porque os missionários, né, no caso da ciência, eles já têm uma certa evolução, né, intelectual, então essa evolução intelectual é utilizada para o auxílio das pessoas. Porque tem espíritos que são mais elevados intelectualmente, tem espíritos que são mais elevados moralmente. Agora, os espíritos que já têm a sabedoria, né, que é a aplicação do intelecto, e amor, né, as duas asas, aí já são espíritos superiores, né? Chico Xavier, Allan Kardec, Bezerra de Menezes, já são espíritos que têm os dois campos, né? Esses gênios da ciência já são espíritos que têm mais evolução intelectual do que moral, né? Apesar que são espíritos bons, só que o intelecto sobrepõe, né? Ele é mais avançado, né? Para a gente entender melhor, é importante ver lá a partir da questão número 100 do Livro dos Espíritos, que fala da escala dos espíritos, para a gente entender todas essas variações que tem. Número 100? Número 100. É a escala espírita. Então, a inspiração é espontânea, é mais difícil distinguir se é nossa ou não é. A inspiração, né, fala aqui que influencia para o bem ou para o mal, né, só que quando é influenciado por o mal, a gente costuma falar mais influência, né, negativa, né. A inspiração já nos remete de uma ideia mais elevada, né, de um pensamento.
mas existe essa influência para o bem ou para o mal, né? Normalmente a gente recebe os bons conselhos e não segue, né? Muitas vezes a gente tem aquele pensamento, não faz isso, não sei o que, a gente não segue, né? Se aplica em todas as circunstâncias da vida. Então, quer dizer, a todo momento, principalmente as resoluções importantes, a gente recebe. Porque o que acontece? Se a gente ficasse por nossa conta, a gente evoluiria muito devagar. Por exemplo, a gente demorou 10 mil anos para ter toda essa evolução, vamos dizer assim, mais forte, né? 10 mil anos para chegar nesse... Se a gente não tivesse essa inspiração, esse auxílio dos espíritos mais elevados, demoraria 100 mil, 200 mil, porque é muito mais difícil por nossa conta. É só a gente lembrar a escola, né? Como é que a gente desenvolve um aspecto que a gente aprende? Com o auxílio de alguém que já aprendeu, seja num livro, né? Seja numa aula, um contato ao vivo, mas a gente precisa de alguém que já desenvolveu aquilo. A gente tem uma base de aprendizado, né? Então, em termos de ligação de pensamento, a gente recebe também a todo momento essas inspirações. Então, quando a gente vai tomar atitudes importantes, a gente tem essas inspirações. Tem a influência negativa, né, que tenta jogar a gente, né, para uma má resolução, e tem as inspirações positivas que vão tentar sugerir a gente boas resoluções, né, pra gente... Alguma grande ideia, por exemplo, a inspiração pode vir de um espírito... Normalmente... Por exemplo, o Einstein era um gênio. A inspiração da teoria da relatividade. Ele já tinha... tinha... no que ele fez, eles fizeram a bomba atômica. Então, aí você pegar uma descoberta, um instrumento que foi criado, e aí uma inteligência, porque, igual a gente está falando, inteligência não quer dizer evolução moral, né? Então, aí uma inteligência... O Einstein era muito bom, né? Muito bondoso, inclusive falava muito de Deus, né? Então, ele era um espírito elevado, claro que mais intelectual, né? Mas ele tinha uma elevação muito grande. E foi muito inspirado. Aí, se pega alguém com muito inteligente, intelectualmente avançado, mas moralmente atrasado, ele vai usar aquilo ali para o mal. E isso é para tudo. Se eu pegar esse celular e tiver más intenções, maus pensamentos, eu vou usar ele para o mal. Mas eu quis dizer, a inspiração dele só vem de espíritos elevados do bem. Espíritos... De quem? Você falando? Do Einstein, por exemplo? Por exemplo, sim. Aí, aquelas pessoas que vão pegar e vão utilizar de outra forma, ele vai ter a companhia de espíritos atrasados, que vão ficar incentivando ele. Não, é isso mesmo. Faz a bomba atômica, vamos dominar, vamos... Qual aquela guerra que está surgindo? Deve ser um espírito mais... pensa em pensamento mal para poder fazer aquela guerra lá. Vamos lá. A guerra, a gente já estudou aqui sobre a guerra, porque a guerra, ela tem uns lados que são importantes. Em que sentido? Quando a civilização ela fica com as pessoas muito voltadas para si, egoísmo, orgulho, quem que permite que isso aconteça é Deus mesmo. Porque chega num ponto que tenta de todas as formas. Porque tem até um conto, né, a lenda da guerra. Eu vou passar de novo, depois vocês... Do livro Estante da Vida, que é importante para a gente entender que é um mal. Só que a própria espiritualidade permita que aconteça o mal para isso transformar num bem. Então, por exemplo, o planeta está passando por uma transição. Então, tem coisas que para melhorar, no livro dos Espíritos fala da lei da destruição. O que é a lei da destruição? É uma lei natural que, por vezes, para conseguir melhorar, precisa destruir tudo ou passar por uma transformação, porque o que demoraria 1000 anos para evoluir, evolui em 10, em 50 anos.
Então, tem o aspecto negativo, que são pessoas ainda voltadas para, né, o egoísmo, para a destruição, para esses maus pensamentos. Só que eles são utilizados como instrumentos para depois gerar um bem. Foi assim que as civilizações acabaram, e dessas civilizações acabaram, surgiram novas, melhores. Porque chega num ponto, vamos supor que aquela civilização ela é evoluída intelectualmente, só que moralmente é muito atrasada. Então chega um ponto que precisa de uma guerra para mudar aquela dominação dela para poder avançar. Roma, tinha um império gigantesco. Usava para o mal, né, domínio e tal. Então precisa ter alguma guerra, alguma coisa para transformar. Tanto é que, sim, existir a guerra em si não é bom, mas a partir do momento que acontece, a espiritualidade usa para o bem. Tanto é que, quando a guerra já existia, os espíritos benfeitores atuavam de um lado, que era importante vencer. Olha para você ver, que a gente pensa só assim, nossa, a guerra é horrível, não tem nada de bom. E não é assim. Que os espíritos superiores utilizam aquilo que vai dar um resultado positivo para ajudar. Então vamos supor, tem ali duas nações. As duas nações, elas têm os seus propósitos negativos. Então, se não tivesse nada, essas duas nações iam continuar dominando e continuar fazendo mal. Se elas embatem entre si, as duas se eliminam ali e aí renova tudo. Então, não necessariamente a guerra é um mal que está causando um mal a longo prazo. É um mal, mas que a longo prazo vai causar um bem. A espiritualidade permite que ela seja concretizada quando não tem mais outra solução. Que é justamente o que essa lição fala, a lenda da guerra. O que é? Tentou ajudar de uma forma, não deu certo. Tentou de outra, não deu certo. Tentou de outra. Nada mais dava certo. O que eles fizeram? Vamos lá nas profundidades dos umbrais e liberta um monstro. E joga esse monstro para atuar, que é o monstro da guerra. Que é um polvo de vários tentáculos. Então, mas isso é como se fosse uma forma simbólica de mostrar, né? Que no final, até as entidades trevosas, elas estão sendo utilizadas para o bem. No livro Libertação fala isso, que aqueles grandes juízes que ficavam lá, as pessoas chegavam lá se sentindo culpadas, que tinha assassinado uma pessoa, aí tinha um juiz lá, que era um espírito trevoso, e condenava, você fez isso. A pessoa, não, fiz mesmo, então você vai para a prisão tal, e não sei o quê. Aí o André Luiz perguntou, nossa, por que os benfeitores não tiram esses juízes daí? Porque eles estão sendo utilizados para o bem. Eles estão ali direcionando aquelas pessoas que fizeram o mal para elas já começarem a resgatar. Lógico que depois eles vão também resgatar. Só que eles estão achando que estão prejudicando as pessoas, mas eles estão sendo instrumentos do bem. Eles estão atuando para renovar. Então, a gente sempre tem que ver o lado positivo, o lado bom das coisas. Por quê? Se a gente ficar vibrando, nossa, coisa horrível, ficar vibrando no pessimismo, nossa vibração vai lá embaixo. E a gente desequilibra. Então, se Deus permitiu, existe um bom propósito para aquilo. Isso, a gente sempre tem que estar isso em mente. Então, ainda mais na transição. Nós estamos na transição, então existe a lei da destruição. Então, coisas são destruídas, coisas são renovadas para acelerar a renovação. Porque senão poderia demorar 1000, 2000 anos para melhorar. E vocês podem perceber, depois de uma grande crise, pode ser tornado, natural, catástrofe, guerra, qualquer coisa, vem uma evolução depois naquele ambiente, uma coisa... Esse desastre da Turquia na Síria. Na Síria já é um lugar... Não tem como acontecer mais nada e acontece um terremoto em cima de tudo que é espaço. Essa crise humanitária.
São todas situações que Deus permite, e nessas crises, esses espíritos que estão ali passando, eles podem ser espíritos endividados, né, que tá aí, vamos supor que participou de guerra, matou muita gente, então vão passar por aquele desastre natural e vão resgatar o mal que fizeram, entendeu? E a nível ali regional, aqueles espíritos estão passando por aquelas situações e estão aprendendo a amar, porque numa crise, numa situação de desastre, a pessoa vai querer ajudar a outra, ela vai se sentir inspirada, vai se sentir vontade de ajudar, né? Vai ter aquela intuição, né? Aquele impulso de ajudar o outro. Então, depois dessas transições, vem uma renovação rápida. A matéria é assim, né? Ela tem o seu início, seu desenvolvimento, seu ápice, depois ele começa a cair, aí ele destrói e renova e nasce de novo. E fica esse ciclo, o ciclo material, né? O espiritual não, o espiritual ele é perene e eterno. Então, por exemplo, Deus é perfeito, ser eterno, né? Nosso Criador. Então, o mundo espiritual foi criado por ele é eterno e existiu desde quando Deus criou, né? Existiu sempre e perene, daquela forma. Então, agora, por que a gente precisa dos altos e baixos materiais? Porque são esses altos e baixos que vão fazer a gente ter aquele impulso para melhorar. Então, depois vocês leem para você ver essa lenda da guerra, que é importante. Eu vou separar aqui e vou colando lá, porque aí tem a lenda da guerra que eu falei, tem lei da destruição, depois para vocês olharem. Vou colocar tudo aqui. Opa. Destruição. E escala espírita. Opa. Aqui. Aqui vai ter das 100 até aí. Porque aqui na 100 vai começar aqui, tá vendo? A escala espírita. Então já beleza. Aí, então aqui no final a gente a inspiração vem ideias diferentes que a pessoa está pensando. Então, se fosse ideia própria, ela pensaria naquilo o tempo todo, né? Uma coisa natural. Como vem de um momento em outro, a gente percebe que é inspiração, né? Aquelas pessoas que têm uma inteligência normal, de repente tem um relâmpago de lucidez, inspiração, né? Impulso involuntário, né? Daquela ideia que vem de repente, a inteligência superior vem ajudar, nosso espírito se desembaraçou de um fardo. Então a semana que vem a gente finaliza aqui, ó, os médiuns inspirados com a 183 e estuda os médiuns de pressentimentos 184. Beleza? Aí a gente finaliza então
na semana que vem para dar